Muito bom. Vamos começar devagar. Hoje é eleição para prefeitura, para vereador, vereadora. Então, hoje o ritmo vai ser outro. A gente planejou um culto menor, né? Justamente para lidar com a dificuldade de hoje. Aqui na minha rua já está tudo lotado. Eu imagino que muita gente ainda vai votar como eu. Então, vamos fazer uma coisa enxuta, gostosa e louvar a Deus, louvar a vida, que é o nosso propósito central. Vou pedir, então, para começar com um prelúdio. Pode ser, Pedrão? Deixa eu só liberar para você aqui. Vamos lá, irmãozão. Música linda, linda. Acho essa música tão suave, gostosa. Nós vamos fazer um culto hoje baseado nos tesouros que nós cultivamos ao longo dessa quarentena. Então, já músicas que foram gravadas no início, quando o culto era, era, era feito como uma montagem, né? Uma edição, a parte de montagem, a gente passava pelo celular para a comunidade, não era aqui pela plataforma Zoom. A gente vai mesclar, como diz o Evangelho, coisas velhas e novas. Mas o propósito central aqui é aquilo que a Ivone Gebara disse muito bem quando esteve conosco há 2 semanas. É entender que louvar a Deus é louvar a vida da vida. A vida da vida. A vida da vida. Essa expressão bonita de Santo Agostinho, que faz com que a gente imagine Deus brotando do cerne da caminhada humana, do cerne da natureza, atravessando nossas dores, celebrando os nossos amores, a vida da vida, uma vida que borbulha a vida, e faz, então, com que até a morte vale a pena, porque ela é atravessada pela vida da vida. Que seja esse o sentido dessa nossa celebração, celebrar o Deus que é a vida da vida. Continuando, vamos ouvir o coro Mirza, Ó vinde a mim. Descanso
Bonito esse hino, hein? Muito bonito. Vi aqui algumas pessoas cantando na telinha, né? Muito agradável. Vamos ler o texto do Nietzsche, filósofo, pensador alemão, escreveu um poema muito conhecido chamado Ao Deus Desconhecido. Ele está parafraseando o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, num certo momento dessa oração e poesia, ele diz assim: Teu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero servir somente a ti. É esse nome que nós usamos tanto para falar de Deus, o mistério, esse abismo que não nos aniquila, mas nos engolfa de vida. É esse mistério que nós celebramos aqui. Não porque ele esteja acima de nós, nem abaixo de nós, mas porque nos transpassa. E como uma espécie de fio condutor, vai escrevendo com a gente as páginas das nossas histórias. E, de repente, a gente olha para trás e fala o que a gente conhece. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aí vai para frente, olha novamente para trás, mas também até aqui nos ajudou o Senhor. E aí vai até os últimos dias da vida e fala assim, mas até aqui o mistério nos sustentou. Vamos então ouvir Precioso Deus para celebrar a fonte de vida, que é o mistério. Como nós estamos num culto hoje menor, né, com um estilo diferente, para respeitar, né, o dia da eleição municipal, nós vamos, nesse momento, antes da oração que será realizada pelo nosso amigo Aloísio, mencionar, pelo menos, mesmo no chat aqui, alguns nomes, para que essa oração do Aloísio possa embalá-los, levá-los para o mistério do Pai. A Patrícia colocou aqui o Hamilton, que está internado com Covid em estado grave. Vamos pedir por ele. A Márcia quer pedir orações pelo sobrinho André, que está se recuperando, né, de uma cirurgia renal. Mais alguém tem algum pedido? Mais alguém gostaria de citar um nome para que nesse momento de oração a gente intercedesse? Nelly. Minha sobrinha Cláudia e minha prima Lília, né? As duas estão com diagnóstico de câncer
Minha sobrinha já está aguardando a cirurgia, né? E minha prima está ainda no acompanhamento sem dado cirúrgico, porque o caso dela é leucemia, né? E a minha sobrinha é um câncer no rim, que Meu deve fazer, Deus. deve extirpar o rim. Ai, caramba. A Lu está pedindo pela irmã Juliana. Mais alguém? Oi, Vilma, desculpa, tá travado o seu som tá travado, Vilma. Eu quero pedir pela minha amiga Sâmara, que está com Covid. Oh, Sâmara. Deu para Samara, ouvir? deu para Isso. ouvir. Tá, Obrigado, obrigada. Vilma. Muito, muito bom. Mais alguém? Eni? Oi. Eu queria pedir pelo meu irmão Elias E pela Marluce, né, Eleni? e pela Marluce. O Elias vai fazer vários exames amanhã e a esposa está muito também mexida com a situação toda. Tá. Alfredo, avô da Cíntia, que também está pedindo oração. Uhum. Nós temos uma lista, né? No grupo de oração nós temos uma lista. Ô, Marisa, a Cíntia falou, né? Ontem eu soube mais ou menos do cenário. Vamos mentalizar. Alfredo, muito bom. Vamos então fechar os olhos, colocar esses nomes nas mãos de Deus, essas causas, pensar em outras vidas que dependem de um cuidado especial, a vida do nosso município, dos demais municípios, que hoje são vidas decididas novamente através de uma eleição. Pensem nas vidas que necessitam de carinho e ajuda. Ouçamos a oração do nosso irmão Aloísio. Deus, nosso eterno Pai, o Criador de todas as criaturas, estamos aqui reunidos na fé, reunidos na esperança, reunidos no nosso amor, na nossa esperança, de dias melhores, de vidas melhores. Abençoe os nossos projetos de vida, as nossas condições de vida pessoal, familiar, política, social, enfim, tudo aquilo que nos envolve e nos une, ou por amor, ou por solidariedade. Te pedimos que nesse domingo em que estamos aqui reunidos para louvar, agradecer e compartilhar o melhor de nós mesmos, que é o nosso amor. Amém. Obrigado, Aloísio. Vou passar a palavra para a mensageira dessa manhã, que a gente chama sempre com muito carinho e reconhecimento, a nossa pastora Lu, que vai trazer a palavra de hoje. Lu, é com você, minha amiga. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela chance de estar aqui falando com vocês e por sempre abrirem esse espaço para mim com tanto carinho e tanta bondade e generosidade. Obrigada também por mais um desafio. Quando o Alexandre falou comigo sobre o culto de hoje, me disse que o texto seria Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Eu confesso para vocês que eu tremi nas bases mais antigas do meu conhecimento bíblico e teológico, de toda a minha formação cristã. Eu tremi e temi falar sobre esse texto. Mas foi fazer um exercício de pesquisar novos olhares e novas lentes para esse texto tão importante do livro de Mateus. E queria compartilhar com vocês algumas das coisas que eu aprendi. Na verdade, é muito mais um momento agora de troca e de contar para vocês o que eu descobri desse texto, do que em si uma pregação, né? Bom, vamos começar lendo o texto, que ficou sob minha responsabilidade hoje. Mateus 25,
versículos de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas tochas, saíram para ir ao encontro do noivo. 5 delas, porém, eram tolas e 5 eram sábias. Pois as tolas, pegando suas tochas, não levaram consigo azeite e óleo. Mas as sábias levaram azeite nos recipientes junto com as suas tochas. Visto, porém, que o noivo demorava a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. No meio da noite, porém, houve um clamor. Eis o noivo, saí a seu encontro. Então, levantaram-se todas aquelas virgens e arrumaram as suas tochas. Mas as tolas disseram para as sábias, dai-nos do vosso azeite, porque nossas tochas estão apagando. Mas as sábias responderam dizendo, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide ao contrário aos vendedores e comprai para vós mesmas. Mas quando saíram para comprar, veio o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde, porém, chegam também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não conheceis nem o dia, nem a hora. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu ouvia falar desse texto, ouvia pregações sobre esse texto, era muito claro que se falava sobre a volta de Cristo e sempre o foco era nas 5 virgens que eram as tolas, né? Então, era sempre uma tensão ler esse texto, era sempre um sermão de admoestação e de quem são vocês, né, nessa espera da volta para o Cristo, enfim. Mas Mateus propõe aí um foco para esse reino de Deus e pela primeira vez com um olhar para o futuro, para essa nova vinda de Cristo, num contexto já pós-Sermão do Monte, já caminhando para o final do livro. E se a gente divide a estrutura de Mateus, a gente tem aí os momentos diferentes do livro, pode ser dividido em 5 discursos, esse texto já está dentro do 5º discurso. Mas uma coisa importante sobre esse texto é que ele só está presente no livro de Mateus. Ele como no livro de Mateus acontece isso muito, né? Alguns textos são muito característicos da cultura hebraica e muito particulares para Mateus, então ele tem uma inclusão maior aí de histórias, e essa é uma delas, né? E algumas outras coisas que o texto apresenta também, que já são referência de outras coisas durante o livro de Mateus. Mas vamos lá, a gente está falando aqui da volta de Cristo, a palavra em grego, parousia, né? E existe, sim, é claro, nessa parábola, um imperativo de atenção e de cuidado. Mas a motivação para esse imperativo não é o castigo, e não é ficar fora da festa, mas é a esperança. E que esperança é essa, né? Quando a gente está falando de cultura hebraica, a gente está falando de uma língua que trabalha muito com o mundo concreto, assim. Então, a esperança não é o sentar e esperar e sonhar que vem depois em outros momentos da história e que hoje a gente olha muito mais com essa visão, né? Mas é o esperar, como gosta de dizer o nosso pastor, o esperançar, né? É uma ação mesmo, tem uma coisa de fazer. E o que se faz da esperança? O que a esperança está fazendo? E aí, esse foco ajuda a gente a olhar para as 10 virgens. Importante, só para a gente esclarecer, quando a gente está falando de virgem, a palavra virgem tem a ver também com a dissociação, dentro da cultura hebraica, com a dissociação de uma figura masculina. Então, ela não tem só a ver com não ter casado ou não ter tido relação sexual, mas diz também de uma certa independência, né, da figura masculina. E quando a gente está falando dessa parábola, essas 10 virgens têm um papel muito importante, porque a gente está falando de uma boda em que a noiva não aparece, né? O noivo vai chegar e a noiva não é nem trazida nessa parábola. Então, esse lugar das 10 virgens, segundo uma das possíveis tradições hebraicas, é que elas encontravam o noivo no meio do caminho, enquanto ele ia à casa da noiva para buscá-la para a boda.
né? Lembrando que a celebração ali do casamento e da boda era uma celebração longa de dias e dias, como a gente vê em outros momentos dos evangelhos também, e era uma celebração de portas abertas. O trânsito, a ida e vinda, não precisava ter convite, não precisava confirmar e ligar para nenhum cerimonialista, era uma festa para todos, era uma festa para a comunidade, né? Mas as virgens, as 10 virgens tinham esse papel que talvez a gente pudesse fazer algum paralelismo, talvez, com as madrinhas, né? Daquela caminhada até o altar, enfim. Mas elas iam encontrar o noivo. E outra coisa importante, já que a gente está falando aqui da cultura hebraica, né? E que trata muito do concreto, é que quando Mateus escolhe usar a palavra tolo e sábio, né? A palavra originalmente no grego também acontece lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, quando ele fala sobre construir a casa na areia e na rocha, né? Então, é um adjetivo que pode se referir a homens e mulheres e não tem uma descrição sobre a personalidade da pessoa, mas sobre a atitude da pessoa, né? E ler isso, estudar sobre isso, me fez lembrar do filme, vai denunciar a minha idade aqui, mas do filme Forrest Gump, eu não sei quantos de vocês assistiram, mas ele era muito chamado de estúpido, né? Era uma coisa que as pessoas, quando se referiam a ele ou chamavam ele nessa coisa do que a gente hoje trata como bullying, né? Ele era sempre estúpido e ele sempre respondia: estúpido é o que faz estupidez, né? Assim, que era o que a mãe dele tinha ensinado, né? Que a ação da estupidez é que torna aquela escolha, aquele momento, a pessoa estúpida. Então, a gente olha aqui para esse texto falando das tolas e das sábias, das prudentes, né? Que também poderia ser uma outra palavra, e a gente está falando da atitude nesse momento, né? Porque se a gente for olhar para o grupo todo, e aí elas são representativas da comunidade toda que espera Jesus, né? E que espera para levar Jesus para essa festa que está aberta para todo mundo, né? É a missão de como a gente tem tratado aí durante o nosso ano, dessa face de Cristo que a gente leva para o mundo. Então, as 10 virgens estão aí, representativas dessa comunidade, e todas elas demonstram essa vontade e disponibilidade de ir. Mas as que são prudentes pensam, pode ser que demore, então vou levar aqui um óleo extra, uma energia extra para essa minha tocha, para essa minha luz, né? E as tolas talvez não diz por que o texto, não se sabe por quê, mas por infinitos motivos, inclusive na ansiedade de querer encontrar o noivo e de cumprir o seu papel e tão preocupadas com aquilo, não imaginam essa possibilidade ou não pensam sobre isso, e está aí a tolice delas, né? É não imaginar que elas não sabiam que horas que o noivo ia chegar. Não tinha celular na época, não tinha WhatsApp na época, não tinha agenda do Google na época para avisar, estão 10 minutinhos aí, mas elas vão para esse momento de espera. E por mais que fisicamente elas estejam preparadas para isso, os recursos delas são limitados, né? E então, nesse momento lá da espera, outro ponto importante da gente levantar aqui é que o texto diz que todas elas, as 10, adormecem, né? E o problema não está em dormir, porque é claro que faz parte, dormir é parte de estar cansado, de ser humano, de estar vivo, né? A gente precisa também de renovar essa energia. E esse não é o problema. O clamor vem para acordar, talvez de uma que tenha percebido uma movimentação e tenha chamado as outras, ou talvez de alguém que fosse responsável por esse grupo ali, mas na hora que o aviso chega de que o noivo está vindo, elas se levantam e vão ajeitar lá as suas lâmpadas, e é nesse momento que as 10 virgens, as 5 virgens tolas se dão conta de que o óleo delas não vai ser suficiente. E aí elas pedem ajuda, né? Porque às vezes o nosso óleo não é suficiente mesmo, né? A gente não tem energia suficiente para alimentar aí a nossa luz. Então a gente pede ajuda. Mas naquele momento os recursos eram limitados para todo mundo. E
as 5 virgens prudentes dizem, olha, aqui se eu dividir com você, não vai ter para nenhuma das duas, eu não tenho o suficiente para cobrir o seu e o meu até a gente levar. Mas, tem um vendedor. E aí é importante também a gente pontuar que elas apresentam uma solução, né? Elas apresentam uma possibilidade para as outras virgens. Olha, tem aquela galera lá que vende, vai tentar comprar para vocês voltarem em tempo, né? Tipo, corre lá. E elas vão. E aí, nesse momento, o noivo, de fato, chega e a história, a gente sabe, vai para as bodas e fecha-se a porta. E aí, quando elas chegam, elas não conseguem entrar. Então, vamos falar um pouco também sobre essa porta fechada aí, que é tão importante por 2 motivos. O primeiro, porque não era comum nas festas de casamento que as portas fossem fechadas. Como eu falei anteriormente, era uma festa para a comunidade, era para todo mundo entrar e sair a hora que quisesse. E essa porta, nessa parábola, a porta é fechada. Então, ela tem um papel importante aí de sinalizar que para essa festa, para essa celebração, quando o momento chegar, não vai mais ter como abrir a porta, né? Não depende de quem está mais na festa para abrir a porta. E essa radicalidade da porta fechada também é muito simbólica de Mateus. Em outros momentos do livro, a gente encontra isso, né? E até de algumas conversas que ele tem com Jesus, assim, né? A gente sabe que isso é muito da tradição dele e da comunidade dele. Então, tem esse imperativo de, olha, tem um limite de até onde você pode se descuidar e deixar as coisas rolarem do jeito que for. Até dormir dá, mas se não tiver ali na hora, a porta vai fechar. E aí, quando as 5 virgens chegam, elas falam, Senhor, Senhor, que também é aí uma retomada do Sermão do Monte, quando ele diz que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí ele traz esse paralelo justamente para exemplificar aquilo que foi dito lá atrás no nosso texto bíblico, né? Elas falam, Senhor, Senhor, abre a porta. E ele diz, mas eu não conheço vocês. E existe um tom aí que talvez possa ser lido como um desprezo, mas de fato o noivo não conhecia elas, porque elas tinham saído antes que ele chegasse, né? E que garantia ele tinha de que elas eram de fato convidadas para a festa, né? Nessa figura da parábola aí. Mas quando a gente está falando do texto, Mateus encerra com o grande imperativo de vigiai, porque vocês não sabem quando o Filho do Homem vai chegar. E para essa boda, você precisa estar pronto. E a sua lâmpada precisa estar acesa. E o seu óleo reserva precisa estar guardado. De novo, falando dessa luz também, que é uma outra coisa muito peculiar de Mateus, é ele que diz que a gente é a luz do mundo, né? É só no livro de Mateus que esse versículo aparece dessa forma. Vós sois a luz do mundo. É como se Mateus estivesse sempre atrelando a prática da fé a essa ideia da iluminação, da luz. E, como eu falei no início, a fé hebraica ela não tem essa coisa só do mistério etéreo, né? Não existe uma coisa só do pensamento, só do sentimento, é uma coisa que se transforma na prática. Então, é como se a lâmpada, a luz das 10 virgens e o óleo juntos, né, fossem essa representatividade que a gente tem nesse encontro de Jesus com as pessoas da festa, esse encontro de Jesus com a noiva, né, com a boda de uma maneira geral. Mas isso é só o que eu pude aprender sobre o texto. E olhar para o texto dessa forma me faz refletir sobre a ideia da esperança e da esperança que se prepara para esse reino de Deus que a gente não sabe quando volta, mas a gente sabe que já foi instaurado. A gente sabe que já foi estabelecido e que ele existe e que ele já veio e que ele cumpriu uma missão e que ele
ele demonstrou de uma maneira muito prática, muito humana, muito cheia de amor e muito cheia de justiça, que essa prática é possível, que é possível sim ser luz e renovar o seu óleo, e renovar o seu combustível, as suas fontes de energia, né? A gente hoje fala tanto sobre as fontes sustentáveis de energia, e talvez a gente tenha que buscar esse paralelo na nossa vida cristã também. Quando a gente olha para um mundo como a gente está vivendo hoje, quando a gente olha para essa situação que a gente está vivendo hoje, tão simbolicamente, num dia de eleição, num ano tão pesado de pandemia, de limitações, de restrições, de doenças, de perda, de dor, de sofrimento, como ter esperança, como renovar o óleo num ano desse? Quem é que vai vender esse óleo extra para a gente? Como que a gente vai se preparar para o que vem sem saber exatamente o que é e quando que chega? Então, eu acho que a reflexão que fica para mim hoje e para a igreja como um todo é um desafio, não é uma resposta, é uma pergunta. Como que a gente vai contribuir para a renovação do nosso óleo? Porque a gente está caminhando para esse encontro com o noivo. Segundo Mateus, ele é iminente e todo dia a gente tem que tratar isso dessa forma, mas a gente caminha junto. E de que maneira a gente pode restaurar essa energia um no outro, restaurar essa energia na comunidade, mesmo distante, mesmo aqui no Zoom? De que maneira a gente pode contribuir para que haja muito mais óleo para ser dividido quando esse encontro chegar? E que maneira que a gente está contribuindo para levar Jesus ao encontro da noiva e ao encontro das pessoas que estão na festa? Fica essa pergunta, que é uma resposta tão individual, tão particular, tão da ordem do encontro de cada um com Deus, com o mistério. Que essa pergunta nos abasteça, que essa pergunta nos renove e nos encha dessa esperança que é em ação, dessa fé que é prática, que é de comunhão, que é de estar junto, mesmo na hora que a gente precise dormir. E que Deus nos ajude nessa caminhada juntas. Amém. Obrigado, Lu. Muito obrigado. Vamos celebrar a Eucaristia. Vou pedir para cada um pegar seu pão, vinho ou suco e convidar para celebrar com a gente a Sabrina, que está na minha frente aqui. Podem nos conduzir, meus amigos. E logo ao final, a oração, né, e o Pai Nosso, após o término da Eucaristia, pode ser? Chegamos, então, nesse momento tão importante, né, da celebração, que é o momento da ceia. Na noite em que Jesus seria traído, o texto bíblico enfatiza que ele foi tomado de angústia, né? Fala mais de uma vez, inclusive, a esse respeito. E porque ele sabia o que estava por vir, ou sabia bastante do que estava por vir, né? Hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo, a gente também é tomado por várias angústias. Desde o início do culto aí a gente já entendeu, ora causada por doença, ora por esse cenário da pandemia, ou até por um resultado de uma eleição, né? Cada qual aí em sua cidade. Em geral, as expectativas não são as melhores. E por isso que a gente compartilha o pão, assim como Jesus estava vivendo nesse momento de angústia pelo que estava por acontecer. Foi assim que ele nos ensinou a passar por isso, juntos, né, compartilhando o pão e o vinho, que é esse símbolo da nossa comunhão. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Então, façamos todos. Amém. Sabrina, minha amiga, pode orar para a gente o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Obrigado, tá? Bonito. Muito bom ver os dois celebrando. Muito bonito. Lindos, lindos, lindos. Como diz o texto em seguida da nossa liturgia, a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Vou ler de novo. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Que essa Eucaristia traga isso. Uma fé que vai sendo elevada pelas escadas do amor. E essas janelas que a gente abre para lidar com o mundo, que a esperança abriu. Cada um de nós. A esperança abriu. Vamos cantar o Cancioneiro 40, Convite ao Compromisso. Como
Bonita essa música, né? Ninguém ficará com fome. A gente já tinha ouvido outro momento, retornamos para hoje, né, com esse cântico, por causa do momento eucarístico, que é um grito, né, de participação, de compartilhamento, mas de inclusão, conforme nós vamos ver na próxima semana, quando terminarmos o calendário litúrgico com a famosa festa do Cristo Rei, que tem como texto do Evangelho: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Vamos celebrar a festa da inclusão. O reinado de Cristo está na inclusão entre homens e mulheres, pobres, negros, negras, pessoas em situação periférica e assim por diante. Antes de terminar, hoje nós fizemos um cultinho, como eu disse no início, reduzido propositalmente para dar tempo para todo mundo votar. Muita gente não pôde estar aqui, mandaram para mim algumas mensagens. Tem gente que está viajando para votar. O Edson está viajando para votar, né? Por exemplo, Jacler, Cíntia estavam viajando, estão correndo para votar. E outras pessoas, né, que estão, algumas trabalhando, inclusive, né, nas eleições. Olha, nós estamos, não sei se é 34º ou 5º, né, culto no período de quarentena. 4º, não é isso, Marisa? 5º, então. Eu só olhei 4 dedos. Então, nós estamos no 35º, né, culto de quarentena. Estamos atravessando aí um vale sombrio, mas também cheio de renovação, cheio de promessa, cheio de alegria também, né? Então, hoje nós vamos celebrar o aniversário das pessoas que estão aqui, que vão comemorar essa semana suas vidas. Antônio Carlos Dias Maciel e nossa Bianca Malafaia Castro. Dia 17, Mariana de Carvalho Paiva e Tieplo de Benites Gonçalves. Dia 19, Paulo Rocha e Oliveira. 20, Eliezer dos Santos Leal. E dia 21, Everaldo Vieira Júnior. Nós também temos hoje a Amanda, não é isso? Eu estou tentando ver aqui, a Marisa me falou, é sobrinha da Claudinha, é isso? Filha Marisa? da Claudinha. Filha da Claudinha. E tem o Fernando do Alê, que também está fazendo aniversário hoje. Isso, eu mandei um recado para ele antes até. E o Fernando, muito bom. Alguém aqui dos nomes citados? Não? Vamos orar, né, por essas pessoas. A Bianca, vou mandar um recado hoje longo para ela. E uma música em alemão, de propósito para ela. Vou mandar... Tem um amigo meu que mandou vários grupos de hip hop em alemão. Vou escolher um, mandar para ela. Vou pedir para ela traduzir para mim. Gira em alemão. Não entendo nem português, imagina em alemão. Muito bom. Vamos então pedir por essas vidas, agradecer para cada uma delas. São pessoas que a comunidade ama, são pérolas, devem ser cuidadas com a nossa oração, com o nosso amor, com o nosso carinho. Vamos fechar os olhos, então. Independentemente de se é membro afetivo ou efetivo, é tudo isso aí. É tudo isso aí, não é isso? Nós te damos graças, Pai de amor, Mãe de bondade, de cuidado, de ternura, porque nesta comunidade, cada vida é chamada pelo nome, porque os nomes dizem respeito a vidas incomparáveis, incomparáveis para ti e também para cada um e cada uma de nós. É assim que nós chamamos nossos filhos e filhas, esposos, esposas, amigos, amigas. Nós chamamos cada um pelo nome, porque o nome diz respeito ao caráter insubstituível, singularíssimo, especialíssimo de cada um e cada um. Portanto, Senhor, nós nomeamos essas vidas porque são vidas que nos importam sobremaneira e desejamos caminhos de felicidade, de renovação, caminhos de autenticidade, de liberdade, de sabedoria. Dá esses caminhos a cada uma delas. E cuida das suas feridas, porque nós somos humanos e atravessamos a vida repletos de dores, de machucados, de quedas.
e por isso ansiamos por superação. Se houver obstáculos emocionais, tira os nós afetivos dessas pessoas, dá-lhes a arte do perdão, para que não sejam escravas de um passado que não passa, um passado que não é uma catapulta para o futuro, mas um obstáculo intransponível. Se falta esperança e há desespero, enche os corações de esperança para que haja futuro em seus caminhos. Se há desânimo e, portanto, se o presente parece arrastá-los e arrastá-las, Senhor, dá ânimo, dá fé, para que a vida seja repleta de vida e os passos aqui na terra valham efetivamente a pena. É o que todos e todas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.